Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus para anunciar a promessa da vida, que está em Jesus Cristo. A Timóteo, filho caríssimo. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Quando me vêm ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conserva a lembrança daquela tua fé, tão sincera que foi primeiro a de tua avó, Lloyd, e de tua mãe, Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus, e agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É este o motivo por que estou sofrendo assim. Mas não me queixo não. Sei em que pus minha confiança e estou certo de que é assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebeste de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Sabes que todos os da Ásia se apartaram de mim, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu Evangelho. Pelo qual estou sofrendo até as cadeias, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, esta não se deixa acorrentar. Pelo que tudo suporto, por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo, com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis,
ele continua fiel e não pode desdizer-se. Lembra-lhes essas coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação, operário que não tem de que se vergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como a gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé. E alguns, contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com essas palavras. O Senhor conhece os que são seus. Números 16, 5. E renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Isaías 26, 13. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Aqueles para ocasiões finas, estes para uso ordinário. Que, portanto, se conservar puro e isento dessas doutrinas, será um utensílio nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para todo uso benéfico. Foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Rejeita as discussões tolas e absurdas, vistos que geram contendas. Não convém ao servo do Senhor altercar, bem ao contrário. Seja ele condescendente com todos capazes de ensinar, paciente em suportar os males. É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si uma vez livres dos laços do demônio que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fofarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também, estes homens de coração pervertido, reprovados da fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifestada a todos a sua insensatez, como foi a daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vista, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra.
Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou, Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as sagradas escrituras e sabes que ela tem um condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra e insiste oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sua doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Procura vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou por amor às coisas do século presente e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o porque me é bem útil para o ministério. Tíquico enviou para Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças para que, por meu intermédio, a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo dos falsos, do leão, das falsas. O Senhor me salvará de todo o mal e me preservará para o reino celestial. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Saúde a Prisca e Aquila e a família de Onésiforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Sauda-te, Evo Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o teu espírito. A graça esteja convosco. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé,
para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. E isto que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar o fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Este Jesus, vós o amais, se o tendes visto, credes nele, se o verdes ainda. Isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Essa salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas, que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado o que propunham, não para si mesmos, senão para vós, estas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Cinge, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Se invocas como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabes que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa sã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes o amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Isaías 46. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Se aqui tendes saboreado quão suave é o Senhor. Salmos 33, 9. Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual? Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois isso lê-se na Escritura. Eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Isaías 28, 16. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Salmo 117, versículo 22, Isaías 8, 14.
Nela tropeçam porque não obedecem à palavra. E realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiques as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não eres seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhas alcançado misericórdia. Oséias 2:25. Mas agora alcançastes misericórdia. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Comportai-vos nobremente entre os pagãos, assim naquilo que vos caluniam, como malfeitores chegarão, considerando vossas boas obras, a glorificar a Deus no dia que ele os visitar. Por amor do Senhor, sede submissos, pois a toda autoridade humana, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por ele, para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, faças emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não a maneira dos que tomam a liberdade, como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Servos, sede obedientes aos senhores com todo o respeito, não só aos bons e moderados, mas também aos de caráter difícil. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer justamente por motivos de consciência para com Deus. Que mérito teria alguém que se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem, que sois maltratados. E se o suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigas os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Isaías 53:9. Ele ultrajado não retribuía, ou idêntico ultraje. Ele maltratado não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Vós também, ó mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados mesmo se a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. Ao observarem vossa vida caixa e reservada, não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tinge aquele ornato interior e oculto do coração, em pureza incorruptível, de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres, que esperavam em Deus, eram submissas a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de o sexo mais fraco, porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito de vós, outros da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Finalmente, desde todos um só coração e uma só alma. Sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade.
Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a seus rogos. Mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Salmos 33, 13 ao 17. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? E até sereis felizes, se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temas as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo Senhor. Estais sempre prontos a responder para vossa defesa a todo aquele que vos pede a razão de vossa esperança, mas fazei com suavidade e respeito. Tende a consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem, do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que foram detidos num cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram através da água. Essa água prefigurava o batismo de agora que vos salva, também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades.